Nessa aula 1, nós falaremos sobre o cenário dos últimos concursos fiscais, a prevalência atual das provas discursivas, informações básicas sobre provas discursivas, os critérios avaliativos e uma análise de alguns editais recentes, tá? Então vamos lá falar um pouco sobre o cenário dos últimos concursos fiscais. O cenário dos últimos concursos fiscais está aí demonstrado nessa tabela, tá? Desde 2019, temos esses concursos fiscais e percebam que a maioria teve prova discursiva fiscal. Então, é uma tendência que está cada vez mais aumentando, tá? O Cefaz do Distrito Federal em 2019 teve prova discursiva, o Cefaz Bahia teve, o de Roraima não teve, Espírito Santo teve, o Cefaz do Ceará de 21 teve, o Cefaz Minas Gerais de 22 teve, o Cefaz Amazonas não teve, o Cefaz Pará não teve também, a Receita Federal do Brasil em 2023 teve discursiva, o Cefaz Mato Grosso teve discursiva em 2023, o Cefaz Rio de Janeiro, agora em 2025, teve discursiva, o Cefaz Goiás, a previsão do edital, que está suspenso, né, nesse exato momento, é que não terá prova discursiva, mas pode haver mudança. O Cefaz Paraná teve discursiva agora em 2025, o Cefaz Sergipe também tem discursiva e o Cefaz Piauí em 25 tem discursiva. Então, um panorama que demonstra que a tendência é que as provas fiscais sempre tenham a modalidade discursiva. Nesse grupo aí, avaliamos que 74% dos concursos de auditor fiscal tiveram provas discursivas. Então, é de extrema importância que você se prepare com antecedência, busque treinar a escrita dirigida para essa prova, que não é uma escrita qualquer, que não é uma resposta comum como no ensino médio ou na universidade. É uma escrita estruturada para apresentar aquela informação que a banca examinadora requisita, certo? Então, você precisa fazer uma ótima prova discursiva para ser aprovado no cargo de auditor fiscal e assim você fará, porque você tem clareza no seu objetivo, que é a aprovação como auditor fiscal, tá? Então, diante disso, vamos aprender e dominar a prova discursiva fiscal. O que é que você vai encontrar nas provas discursivas fiscais? Que redação é essa? Primeiro, você vai verificar que o tipo textual é a dissertação expositiva. Isso significa que não é dissertação argumentativa, não é narração, não é descrição, não é injunção. É a dissertação expositiva que tem a finalidade de expor informações. Tá? O gênero textual é a prosa, que é o texto corrido, organizado em parágrafos, e a modalidade pode ser de duas formas, ou questão teórica ou estudo de caso. Qual é o tipo textual da prova discursiva do meu concurso fiscal? Isso você só saberá com o edital, principalmente. Depende do edital e, no último caso, se não tiver bem claro, expresso no edital, você só saberá no dia da prova com a leitura do enunciado da questão discursiva. Mas, normalmente, essa previsão vem nos editais, tá? Os editais previstos para 2025 e 2026, como vimos, tem a previsão de ser publicado o edital da Receita Federal do Brasil. O último concurso foi em 2023, que já teve prova discursiva. Provavelmente, a próxima prova da Receita Federal do Brasil terá prova discursiva. Temos o Cefaz Tocantins, que é previsto, o último é muito antigo, foi de 93, não teve discursiva, mas não se sabe o próximo, porque há uma tendência geral de ter prova discursiva. O Cefaz São Paulo, né, de 2013, não teve discursiva, mas não sabemos se o próximo terá, a tendência é que tenha. O Cefaz Distrito Federal, que em 2019 teve prova discursiva e já é confirmado
tá? Que a próxima prova do Cefaz Distrito Federal terá discursiva, porque já tem comissão formada. O Cefaz Pará, no último concurso de 2021, não teve discursiva. O Cefaz Rio Grande do Norte já é confirmado que o próximo concurso, que também já tem comissão formada, terá prova discursiva. O Cefaz Bahia, em 2019, já teve prova discursiva e o próximo com certeza terá. E o de Rondônia, em 2017, não teve. Não saberemos como será o próximo. Mas o ideal, diante desse cenário, é que você se prepare. E para você se preparar, o primeiro passo é você estudar o edital do seu concurso. Porque o edital é a lei de qualquer concurso. Você tem que estudar todas as regras que estão no edital e seguir literalmente o que está disciplinado lá. Então, escolhido o seu concurso-alvo, que pode ser a Receita Federal do Brasil, ou pode ser uma dessas receitas estaduais, ou até municipais, você tem que mirar nesse edital. Ou edital publicado, ou edital anterior, para saber como é disciplinada essa prova discursiva. Atenção para o tipo textual lá no edital, porque vai ter a pista ou vai vir bem expresso qual é o tipo textual. Normalmente vem dito que é uma questão discursiva, um texto discursivo, varia muito do estilo da banca examinadora. Também você tem que ter atenção para o conteúdo. Quando é prova discursiva, o conteúdo é sempre com conteúdo de conhecimento específico do cargo. Mas não pode ser que não seja todo o conteúdo de conhecimento específico, apenas algumas disciplinas. Então é nessas disciplinas que você vai focar um estudo mais profundo para ter condições de ter repertório necessário para responder à prova discursiva. Você vai prestar atenção também no edital sobre os critérios da avaliação, que cada banca tem seu estilo de estabelecer esses critérios. Eles extraem das competências textuais, que são conteúdo, estrutura textual, apresentação textual e linguagem. Mas cada uma faz uma leitura dessas competências e apresenta como critérios de avaliação, que são referências para pontuar a prova discursiva do candidato. E também você tem que prestar atenção, isso é essencial, às hipóteses de anulação da sua prova discursiva. Ou seja, quando sua prova discursiva pode ser zerada, principalmente fuga do tema, principalmente não obediência à tipologia textual e outras situações muito graves, tá? Temos aí o exemplo do edital do Cefaz Paraná de 2025, cuja banca examinadora foi o FGV. No edital do Paraná estava disposto que a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório teria 15 pontos e seria constituída de uma questão sobre direito tributário e ou legislação tributária. Então já é bem claro que seria apenas uma redação sobre esses dois conteúdos e que a quantidade de linhas seria de 20 no mínimo e de máximo de 30 linhas, tá? Então ficou bem claro aí que se trata de uma dissertação expositiva. Não se sabe se é questão teórica ou estudo de caso. Pode ser uma ou outra, mas o conteúdo é direito tributário e legislação tributária, tá? E os critérios avaliativos do FGV nesse edital foram domínio do tema abordado, valendo 7 pontos, tá? E o mínimo que o candidato teria que fazer 2,5 pontos, e domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, valendo 8 pontos. Bastante pontuação para a linguagem, mais do que conteúdo, totalizando 15 pontos, tá? Então, esses são os critérios básicos. O edital ainda detalha mais, nos outros itens que cabe cada candidato estudar e ter ciência, tá? Como é distribuída essa pontuação também fica claro no edital. Ainda vem o edital prescrevendo o candidato que não for aprovado na prova discursiva, nos termos do subitem 919 deste edital, estará automaticamente eliminado. Então, quem não alcançar a nota mínima da prova discursiva sai do concurso, tá? E também não são todos os candidatos que têm a prova discursiva
avaliada, corrigida, somente aqueles que alcançarem o mínimo de pontuação da prova objetiva. Então, no concurso público, é um filtro, né? Cada etapa vai se afunilando cada vez mais. Você tem que ir bem na prova objetiva para poder chegar até a sua prova discursiva corrigida e garantir o mínimo de pontuação da discursiva para ter uma classificação que garanta a vaga do cargo público, tá? A prova discursiva deverá ser manuscrita e legível, que é a regra, né? Não é usado o computador, a digitalização para a prova discursiva. Você vai escrever manualmente. E a questão da prova discursiva versará sobre conteúdo programático de direito tributário e legislação tributária, como disse desde o início. A avaliação serão considerados os acertos das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato, a fluência e coerência da exposição e o uso correto da língua portuguesa. Então aí ele deixou bem discriminado quais são as competências textuais que são verificadas para dar pontuação ao candidato, tá? E as hipóteses de zerar a prova discursiva aí no item 9.29, como na letra A, foi escrita de forma diversa daquelas especificadas no item 9.22, que é não escrever sobre direito tributário ou legislação tributária, tá? For desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, por exemplo, jamais escreva uma prova com estrutura de estrofes e versos. Você vai usar a estrutura de prosa, tá? E outras situações que estão aí no item B. Item C, foi escrita a lápis, prova discursiva tem que ser escrita a caneta azul ou preta, conforme disposto no edital. Estiver em branco, obviamente, sem resposta, e apresentar letra ilegível, cuidado com sua letra, cuidado com o tamanho da letra. Se você optar pelo uso da letra de imprensa, faça o destaque das iniciais maiúsculas que iniciam as orações, porque senão ficam todas do mesmo tamanho e não se sabe quando você está começando a oração, tá? Para quem usa letra de imprensa. E a última hipótese, né, tiver extensão inferior ao mínimo, que no caso aí foram 20 linhas. Então, vocês devem ter ciência, né, jamais incorrer em uma dessas hipóteses para não ter a nulidade da sua prova discursiva. E a prova discursiva tem que ser entregue sempre na folha definitiva. Não é entregue no rascunho, tá, gente? Isso é básico. Como foi essa prova discursiva do Cefaz Paraná, que já ocorreu agora em 2025? Ela foi sobre esse conteúdo aí. A Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal contra a sociedade empresária Beta, Indústria e Comércio Limitada. As tentativas de citação da pessoa jurídica no endereço constante dos registros cadastrais foram frustradas. Não vou ler todas as minúcias da questão, mas já se percebe que essa questão tem como conteúdo a execução fiscal. E quando você fizer a leitura da questão discursiva, você tem que ter bastante atenção com as palavras-chave que constam tanto no texto motivador quanto do enunciado, porque elas que encaminharão a temática que você tem que escrever, tá? E bastante atenção aos tópicos obrigatórios, que é uma tendência atual das bancas examinadoras, pois torna a correção mais transparente. Você tem que seguir obrigatoriamente esses tópicos e na sequência imposta pela banca examinadora. E falar de cada item de uma forma objetiva, didática e direta, certo? Sempre na leitura da questão, do enunciado da questão, faça o destaque das palavras-chave. E essas palavras-chave têm que ir para a redação da sua prova discursiva, porque é essencial para guiar a correção do examinador e você garantir a pontuação máxima, tá? Então, agora vamos ver no edital do Cefaz Sergipe de 2025, que foi organizado pelo Sebrasp, e como é que veio a previsão dessa prova discursiva. A prova discursiva valerá 80 pontos e consistirá de 2 questões discursivas. Lá foram 2 questões. No Paraná foi uma questão. Em Sergipe, 2 questões. Cada uma valendo 40 pontos.
a respeito das disciplinas, grupo de disciplinas constantes no quadro específico que está lá no edital. Então, você tem que tomar cuidado com esse conteúdo que vai ser cobrado na prova discursiva e focar no estudo mais aprofundado, porque vai exigir que você apresente esse conhecimento escrito, e não é o conhecimento como vem nos manuais, como vem nos PDFs, como são dadas nas aulas. É um conhecimento direcionado. Você vai ter que fazer um recorte, né? Um recorte desse conhecimento para conseguir construir a resposta. Então, essa competência, essa habilidade de selecionar as informações apropriadas, você tem que treinar o tempo todo. Por isso, independente do perfil do concurseiro, aquele que já tem uma ótima escrita, que desenvolve um texto em nível alto, você precisa continuar treinando a prova discursiva, precisa continuar treinando redação, porque a cada tema você vai ser testado sobre a sua habilidade de selecionar informações apropriadas e organizá-las em um texto para atender especificamente aquela demanda. Então esse treino ele é essencial e não pode parar, só pode parar no dia da aprovação, certo? Aí também tem as outras regras que disciplinam lá no edital do Cefaz. A prova discursiva deve ser manuscrita, em letra legível e outros detalhes mais, né? É organizado pelo Sebrasp e ainda detalha, né, como é o critério avaliativo dessa prova discursiva. Aí no item 10.7 que eu grifei, né? A prova discursiva avaliará o conteúdo, né, básico, conhecimento do tema, a capacidade de expressão da modalidade escrita e o uso das normas de registro formal da língua portuguesa, ou seja, a linguagem. Então, principalmente essas duas competências, tá? E o candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, um texto dissertativo. Aí já foi claro, não é uma narração, não é uma descrição. Um texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Então, aí estão os critérios avaliativos do Sebrasp para a pontuação dessa prova discursiva. E segue com detalhamento, né? Que serão duas avaliações, dois grupos de avaliação. Uma avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio da língua portuguesa. E o Sebrasp, ele costuma atribuir muito mais peso para a avaliação do conteúdo, ou seja, a correspondência na apresentação desse conhecimento aos quesitos avaliativos. Então, você concurseiro que vai fazer prova discursiva da área fiscal da banca Sebrasp, foque ainda mais em conteúdo, porque estrutura, apresentação textual é importante, com certeza, até mesmo para você conseguir organizar suas ideias e escrever um texto que seja possível de ser compreendido e interpretado pelo examinador. Mas o Sebrasp não atribui uma pontuação grande para esses itens, tá? A linguagem, sim, atribui uma pontuação importante, vocês devem prezar pelo respeito da norma culta. Aí, o Sebrasp detalha, né, a forma de cálculo dessa pontuação, tá? E é importantíssimo que vocês leiam o edital para ter ciência sobre esse tipo de dissertação. E lá nesse edital, claro que se trata de uma dissertação expositiva, porque o conteúdo é sobre conhecimento específico do cargo, mas não disse se será estudo de caso ou questão teórica. Isso você só vai saber lendo o enunciado da questão discursiva no dia da prova, certo? A resposta final será no dia da prova, que aí do Cefaz Sergipe está previsto para 28 de setembro. Então, o segredo do sucesso na prova discursiva é o que, gente? O treino constante de redação, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Esse treino não pode ser apenas pós-edital. Esse treino tem que ser diluído no tempo, para que você aperfeiçoe cada vez mais suas habilidades na escrita e crie o conforto da composição textual, adequando a temática que é demandada na questão discursiva. Então, você sabe
Então, você pratique a redação, certo? Mas como fazer a questão teórica e o estudo de caso? Isso você vai saber nas próximas aulas, quando eu vou ensinar para você o que é dissertação expositiva e suas modalidades, os critérios avaliativos das provas discursivas fiscais, interpretação do enunciado e muito mais. Mas saber a teoria sobre prova discursiva é essencial. No entanto, o mais importante é que você faça redação. Você vai aprender sobre prova discursiva fiscal porque você vai praticar redação de uma forma rotineira. Então, venceremos juntos. Até a próxima aula!